a Procuradora de Justiça Mônica Luíse de Azevedo, ela pergunta: em que medida o Ministério Público deve atuar nas práticas autocompositivas? Apenas na mediação de questões coletivas, na perspectiva das políticas públicas, ou também em casos concretos que vierem às promotorias ou procuradorias de justiça? Bom, eu, inclusive, quando fiz a introdução, eu esqueci de complementar que eu acho muito importante para a resolutividade nós trazermos a questão da autocomposição. Porque a autocomposição, ela dá uma maior amplitude para você analisar as questões, né? Essa maior amplitude, essa forma de você encarar as questões que acontecem na comunidade, que acontecem em sociedade, essa maior amplitude, ela é importante tanto para eu responder a pergunta da Procuradora de Justiça Mônica, quanto para eu dizer a resolutividade do Ministério Público, ela passa muito pela aplicação das técnicas autocompositivas. Se nós não tivéssemos a possibilidade de aplicar práticas autocompositivas, a resolutividade ela seria uma coisa muito limitada. Ela seria limitada. As práticas autocompositivas auxiliam aquele que as aplica, né? Ou as aplicam, que são as práticas, aquele que as aplicam, a necessidade de conhecer bem das questões que ele está tratando. Às vezes o promotor que instaura um procedimento preparatório, ou que instaura um inquérito civil, ou aquele promotor que está atuando numa investigação criminal, ele não se detém muito em conhecer bem a questão que ele está, aquela questão na qual ele está trabalhando. Conhecer bem, veja bem, não é só conhecer o que está disposto na lei a respeito daquela situação, é conhecer o fato mesmo. É se aprofundar no fato, né? Então, por exemplo, se chega uma questão a uma promotoria de justiça envolvendo uma política pública, quer aquilo já seja um conflito, quer aquilo ainda não seja um conflito, o promotor pode e deve atuar, mas ele deve primeiro se inteirar bem do fato. Se for um conflito, se inteirar profundamente do conflito, aprender sobre tudo aquilo que diz respeito para o porquê que aconteceu aquele conflito, né? Então, ele aprendendo bem aquilo, ele já tem todos os mecanismos para fazer uma boa negociação, por exemplo, com o poder público, para fazer uma boa negociação com uma empresa que esteja desrespeitando alguma lei ambiental. Ele conhece tudo a respeito daquilo. Então, quando ele for dialogar com o poder público ou com aquela empresa, tudo aquilo que for sendo posto pela empresa, eu não posso fazer isso por causa disso, ou dito pelo poder público, eu não posso, eu tenho problemas orçamentários. Não, você não tem problemas orçamentários. Eu já analisei o orçamento. Eu já analisei a forma como você está executando o orçamento. E isso tudo auxilia muito, porque diz, olha, é o seguinte, você tem dois caminhos. O caminho é nós aqui chegarmos a uma solução que seja muito boa para você e que seja muito boa para o interesse que está em jogo aqui da sociedade que eu represento, o Ministério Público. Então, é uma outra forma de dialogar. Eu penso que isso pode ser utilizado numa mediação para políticas públicas, que normalmente nós já sabemos que isso não é apenas uma forma de conduzir a política pública, isso já está causando inúmeros conflitos. Né? Já existem diversos casos concretos, inclusive, né? Às vezes trazidos ou não trazidos ao promotor, mas plenamente de conhecimento. E, sim, deve utilizar para a mediação nas políticas públicas, sim, deve utilizar para os casos concretos. Ocorre que, às vezes, os casos concretos que chegam ao promotor são de interesse só individual. Não é... Quando nós estamos falando de interesse individual indisponível, ele deve sempre atuar, lógico, como, por exemplo, alguém que chega com uma demanda de medicamento. É um interesse individual, mas é também um interesse público, é um interesse individual indisponível. Ele tem que atuar, né? Quando são aquelas questões em que são só interesse individual
E ninguém está dizendo que o promotor ele vai se tornar um mediador, ele vai se tornar um facilitador das práticas restaurativas, mas isso tem que estar à disposição de uma promotoria de justiça, de alguma forma. Nós temos que pensar que no futuro temos que ter, vamos dizer assim, instrumentos, ou assim, voluntários ou servidores do Ministério Público, um corpo desempenhando isso, que ele possa encaminhar esses casos. Não que ele precise resolver todos por essas técnicas. É assim que eu entendo.